Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso no ar e continuamos com os nossos diálogos eleitorais dessa campanha de 2022 e hoje nós trouxemos o professor Marco Marinho. Eu não sei se eu te chamo de professor porque o seu currículo é tão vasto, eu costumo chamar de professor, mas o Marcos Marinho, que é analista político, cientista político, trabalha com marketing político e vem explicar um pouco para nós dessa ciência e desse conhecimento. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, Giovana. Satisfação poder participar do seu programa. Eu acho que, primeiramente, professor, né? A gente tenta levar um pouco de conhecimento, são mais de 10 anos já em sala de aula na PUC, em Goiás, como professor de marketing político, inclusive. Também atuação em campanhas e pesquisa, né? Um mestrado e um doutorado por terminar ainda, pesquisando comunicação política. Então, de fato, o meu intento é trabalhar um pouco mais de racionalidade técnica para as pessoas entenderem, né? Afinal de contas, o que de fato as acomete no período eleitoral. Nosso setor jornalístico pediu para que eu começasse com essa pergunta. Senão eu tenho uma debandada aqui. Marcos, explica para o nosso telespectador internauta o que é o marketing político e qual a importância dele no processo político. Então, Giovanni, marketing político, diferentemente do que muitos pensam, não é uma fábrica de candidatos de fantasia. É impossível você fabricar um candidato. O marketing político, como é o marketing empresarial, o marketing esportivo, o marketing religioso, ele é uma estrutura de ferramentas que vai auxiliar aquela pessoa, aquele candidato a ser visto, ouvido e votado. Vamos pensar assim, eu tenho uma prateleira, diversas opções. Qual delas eu vou escolher? Por que eu vou escolher aquela e não essa? São as ações de marketing, são as formatações da comunicação, a embalagem, a maneira que é exposta aquela persona, que vai de fato convencer ou não aquele eleitor. Explica a persona para quem não conhece esse aspecto. Então, você tem ali um produto, e aquele produto ele é desenhado para se conectar com elementos simbólicos, elementos psicológicos dos indivíduos. Essa persona que a gente constrói são aqueles tópicos que têm aderência entre o candidato e o eleitor. Porque o eleitor, quando ele busca um candidato, ele busca alguém que vai solucionar o seu problema, seja o problema que for. E para que haja essa aderência, a comunicação tem que estar alinhada, o que o candidato fala tem que ser bem compreendido por aquele eleitor, a maneira como o candidato se porta, se veste, gesticula, tem que ser algo que seja coerente com a expectativa daquele eleitor. E isso não dá para ser completamente ensaiado, completamente treinado. Eu tenho um indivíduo ali, um homem e uma mulher que tem um histórico, tem uma vida pregressa de realizações ou não, de exposições ou não, mas que naquele momento específico ela tem que conversar para além do seu círculo mais íntimo. E é isso que o marketing vai fazer. Vai jogar luz sobre essa pessoa, vai ressaltar suas qualidades, vai tentar dar um enquadramento melhor para que ela consiga chegar além daquele grupo que já tem uma certa adesão ao que ela pensa. Então o marketing político vai simplesmente jogar a luz onde a gente quer que seja jogada essa luz para tentar atrair mais pessoas para prestar atenção no discurso daquele candidato e daquela candidata. Até porque, Giovanni, ninguém vota em quem não conhece. Se eu não consigo fazer com que a minha voz, com que a minha mensagem chegue até você, é impossível que você vote em mim. E aí eu pergunto para a nossa audiência, né? No meio de tantos candidatos e candidatas, né? Mais de 400 para cada cargo quase. Como é que você vai escolher um ou outro? Sem você conseguir entender a proposta, sem você enxergar aquela pessoa. São as ações de marketing que vão te permitir ver, entender e apreciar. Bom, será que de fato a proposta do Giovanni tem a ver comigo? A conduta dele é coerente com o que ele me apresenta? Aquilo que ele está dizendo que vai me entregar, ele vai ter condição de me entregar? Então o marketing vai fazer aí essa intermediação entre os desejos, as necessidades e expectativas do eleitor com os desejos, necessidades e expectativas do candidato e da candidata. Você considera o marketing político fundamental para o sistema eleitoral moderno? Vou te explicar de onde está vindo essa pergunta minha. Meu pai tem 90 anos de idade, advogado. Um homem que foi essencialmente político, orador, maçom, e sempre discuti com ele a questão política. Peguei meu pai para levar para Hemodiálise, botei no carro, e meu pai vendo a gente acompanhando política e disse, não tem mais como eu acompanhar isso não. Você entende o que eu estou querendo dizer? Porque o que eu vejo é que essa campanha de marketing é diferente da campanha corpo a corpo da época de meu pai. Essa é a minha pergunta. Ela é essencial nesse sentido? Ela faz com que aquele contato corpo a corpo, aquele contato pessoal, ele tenha desaparecido?
Não, Giovanni, de forma alguma. Na verdade, esse contato corpo a corpo, ele também faz parte das estratégias de marketing. O caminhar na rua, sola de sapato sendo gasto, pegar na mão, comer pastel, faz parte. Tem que comer pastel? Tem que se aproximar do eleitor. Tem que beijar o menino remelento ainda? É importante. O candidato tem que se aproximar do eleitor. E quanto mais popular é o eleitor, mais popularizado tem que ser o candidato. Então essa caminhada na feira, o abraçar a tiazinha, pegar na mão do tiozinho, faz parte do processo. Marcos, meu cunhado é muito ciumento. E ele foi candidato a prefeito da cidade dele. Mas ele é muito ciumento, não gosta que cumprimenta a minha irmã nem dando tchau. E foi num baile, isso tem uns 25 anos. Foi num baile, rapaz. A minha irmã teve que dançar com todo mundo da festa. Tem que dançar, tem que estar próximo do povo. O povo tem que sentir... Porque o povo sabe que aquilo é só naquele momento. Mas isso traduz o quê? Que a pessoa é próxima ou que a pessoa é acessível? Aí que entra, de fato, a análise técnica do processo. Não dá para você forçar a barra. Então, se eu sou uma pessoa muito sisuda a vida inteira, todo mundo me reconhece por aquela característica, e no período eleitoral eu tento ser um engraçadinho, o amigão, não cola. O povo não é bobo, você não vai enganar as pessoas. Não adianta você pegar uma pessoa que não tem nenhum tipo de proximidade com o povão e tentar pintar esse candidato ou essa candidata como alguém popular, porque não cola, não vai pegar. Então não adianta, se a sua irmã não fosse a pessoa agradável, bacana, ninguém nem queria dançar com ela, porque eles iam saber que aquilo era forçado. Temos vários exemplos disso, de candidatos que tentaram se travestir na época da campanha e pegou muito mal. Fernando Henrique tentando comer buchada da de jegue no Nordeste em 96, 94. Então assim, não dá. Tem coisa que não dá, Giovanni. A lógica é a seguinte, o marketing vai estudar quais são as dinâmicas que são possíveis de serem trabalhadas. Mas por que o Lula de Armani funcionou? Então, Giovanni, a questão ali era o seguinte, o Lula já tinha uma imagem consolidada enquanto operário. Enquanto o homem que vem da massa na tentativa de comandar a massa. Isso é um... grosseiro, barbudo, falando palavrão, errando. Que foi se atenuando ao longo do tempo, entendendo que ele precisava conversar com bolhas além da bolha metalúrgica. Então essa imagem, essa progressão de imagem foi sendo trabalhada paulatinamente eleição após eleição. Em 2002, qual que era o grande desafio de Lula? Entrar no mercado financeiro. Entrar numa esfera que até então ele não tinha penetrado. E na classe média. Exato. Ali ele compõe com o José de Alencar, que dá a ele essa abertura, dá a ele essa chancela junto à Faria Lima, junto ao setor do Itaú, e ele percebe que ele tem que mostrar um outro lado da persona do Lula. Aquela pessoa que já entendeu como é que é o povão e agora sabe sentar na mesa, comer de garfo e faca e negociar com quem mexe com o dinheiro real. Porque é esse processo de mediação que vai de fato mostrar se o executivo, o presidente, o governador ou o prefeito vai entregar o que propõe. Porque ele precisa de todos os grupos sociais e principalmente a galera do dinheiro para poder levar a cabo os seus projetos. Em 2002, essa imagem pegou. A transformação estava no momento certo de acontecer. Ela não foi forçada, como talvez teria sido se acontecesse lá em 89 ou depois ali em 94. Não dava para pegar. Então eu entendo que a estratégia do Duda foi exatamente atenuar, tanto que não descaracteriza Lula. Lula continua falando errado, Lula continua falando os palavrões de vez em quando, continua tomando a pinguinha dele junto com o povão, mas na hora que ele precisava sentar à mesa com os donos do dinheiro, ele mostrava que ele também conseguia fazer aquele papel. E isso, obviamente, compõe o cenário para uma eleição majoritária, onde você precisa de 50% mais um dos votos. O que não funcionou na campanha do Alckmin e do José Serra? Eles eram bons nomes, no sentido do que nós precisávamos, gerencial, uma continuação de uma campanha de sucesso que foi a do Fernando Henrique. Então, a grande questão que eu analiso é a questão do contexto. Né? O contexto era favorável a um projeto um pouco mais... populista, mas fora um pouco da questão do centrão e do centro-direita, que era a perspectiva do Fernando Henrique, já vem no desgaste daquele modelo econômico neoliberal. Então, meio que a sociedade estava cansada daquilo ali, queria uma ruptura, e a ruptura, no caso, era Lula. Mas, para além disso, faltou identificação, na minha visão hoje, enquanto profissional da área, tanto do Alckmin quanto do Serra com o povo. Eles não foram preparados para isso. São duas pessoas que são muito centralizadas onde? São Paulo. E São Paulo não representa todo o Brasil. A gente pode perceber o peso de São Paulo na balança comercial, o peso de São Paulo na política nacional. Porém, quem é muito restrito a São Paulo, que nunca botou o pé no Nordeste, no Nortão do Pará, não tem essa mesma conexão com a população. E aí houve até uma tentativa durante as campanhas de gerar essa conexão. Mas, como eu falei inicialmente, forçou a barra. Você lembra do Ulisses Guimarães de tênis?
Não, essa eu já Essa não é da sua época, essa eu já não? lembro. Rapaz, mas isso, o Jô Soares, inclusive, ele fez uma brincadeira interessante, porque o pessoal entendia o Ulisses Guimarães muito velho. Ele trouxe o processo de redemocratização, foi fortíssimo na questão do movimento constitucionalista, Pelas diretas também. mas o jogo era de opinião pública, né? Aí o pessoal colocou no doutor Ulisses, uma pessoa que eu tenho um respeito profundo, mas colocou um tênis nele, não combinou. Mas a questão, Giovanni, é que as pessoas às vezes tentam julgar a política por uma lente que não lhes cabe, honestamente. Por quê? Porque você reclama muito, mas eu quero ver projetos, eu quero ver como funciona, eu quero propostas. Mas, na realidade, compra o produto pela embalagem. Na realidade, a pessoa não tem muita paciência para ler um plano de governo. Quantas pessoas você conhece que leem um plano de governo? Eu. Você. E talvez mais meia dúzia. Advogado lebula. O restante da população faz o quê? Pô, boa seria essa peça. Esse vídeo ficou bonito. Esse jingle é legal. Porque a gente está acostumado a consumir as coisas pela publicidade, essa dinâmica de agitação, de movimento, de sedução. E a gente consome política igual. O erro do Ciro é tentar explicar o plano de governo? O erro do Ciro é saltar do cara lá do Nordeste, do Ceará, da peixeira, da feira, para o professor de Harvard muito rápido. E aí ele perde a conexão. Tudo para ele é muito prático, muito automático, muito simples de explicar, na racionalidade do Ciro Gomes, e para o povão não faz muito sentido. Porque ele está falando que ele vai fazer tanta coisa de maneira tão fácil que não gera credibilidade. E ele emenda uma fala na outra, técnica, que para o povão não é palatável. Então a minha dificuldade com o Ciro Gomes é que falta a ele se popularizar. Ele tenta ser diferente demais de todo mundo, só que ele não parte da premissa que o povo quer um pouco mais do mesmo às vezes, porque o muito diferente assusta. A ruptura abrupta assusta. Aquele cara que fala tão difícil que eu não compreendo, assusta. Nós temos modelos clássicos aí que estão mostrando que realmente o povão quer se ver representado de alguma forma. Assim foi com Lula, assim foi com Bolsonaro também, a gente não pode negar isso. Então o que falta a Ciro, de repente, é entender que toda a capacidade que ele tem que ser embalada de uma forma que a sociedade, o mais simples do cidadão, vai compreender e vai gostar daquilo. A gente fala que na comunicação política, Giovanni, tem que ter 3 elementos que são fundamentais. Eu preciso ser sempre compreendido, então eu tenho que pensar no cognitivo, a minha mensagem tem que ser entendida. Eu tenho que ter um viés afetivo, tem que gostar da minha mensagem. O que eu falo tem que te tocar, você tem que gostar de mim. Porque se eu falar, você entender e não gostar também, não pega o seu voto. E eu tenho que gerar atitude. A minha mensagem tem que gerar atitude. Ou seja, você tem que me ouvir e me entender, me ouvir e gostar de mim, me ouvir e ir lá votar em mim. Porque se você gostar em mim e falar assim, eu gosto mais do Marcos, mas ele não vai ganhar, eu não vou votar nele não resolve minha vida. Então eu preciso de uma mensagem que seja cognitiva, afetiva e que seja executada na prática, que ela se realize em ação. Porque senão eu não atingi o meu intento e eu não vou ganhar a eleição. Então agora eu vou sair das majoritárias, vamos conversar sobre deputado federal e deputado estadual, que é exatamente quem não tem muito recurso para investir nisso, né? Assim, querendo ou não, vou fazer essa pergunta, o marketing é caro? O marketing político é caro? É caro a depender principalmente do pleito, né? Um pleito no nível federal, você imagina, você tem uma empresa e a sua empresa vai atender 27 estados da federação. Logística, comunicação, viagem, é muito caro. Agora, o que eu entendo muito também é que, às vezes até tem, viu, deputado federal e estadual com dinheiro para fazer campanha de majoritário. E fazem. Só que faz de uma maneira equivocada, faz de uma forma errada, porque são campanhas diferentes. Eu não posso citar os nomes aqui. Eu tenho acompanhado 5 grandes empresários milionários, goianos, mas quando eu olho para a campanha deles, eu percebo que não tem investimento. Mas eu ouço falar que tem lá o que eles chamam de marqueteiro. Pode chamar vocês de marqueteiro, Marcos? Eu prefiro marketólogo, porque eu estudo o marketing. Por que o marketing? Eu aprendi isso com o meu afinado professor Carlos Maianelli, né? A gente estuda, de pesquisa o marketing. Então nós somos marketólogos, estudiosos do marketing político. Por que todo mundo foge do termo marqueteiro? Porque marqueteiro parece muito de feira. Não, porque ele é marreteiro, sabe esse picareta de praça que tá lá para enganar e ludibriar o povo? E existem esses também, não nego. Existem os marqueteiros que são aí para picaretear o processo. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi esse termo foi de um cara, rapaz, é daqueles caras que vende carro, vende lote, vende isso. Quem que é o senhor? Eu sou aquilo que o pessoal chama. Foi quando o Duda Mendonça apareceu, o pessoal chamando ele de marqueteiro. Não, eu sou aquilo que as pessoas conhecem por marqueteiro. Por exemplo, eu sabia o que eu fazia, eu sou a parte jurídica, fulano a pessoa que vai a campo, Beltrano vai fazer as artes. Quem que é o senhor?
né? Eu me lembro como se fosse hoje. O marketing, esse marketólogo, esse cientista político dentro da campanha, ele é caro? Ou é caro o processo que ele apresenta? Então, o profissional ele tem o custo dele a depender do seu background, do seu know-how. Quem está começando vai cobrar um tanto, quem já tem anos de estrada vai cobrar outro tanto. Agora, o mais grave aí você vai criar um planejamento com uma estrutura, com uma dinâmica de ações que tem que ser levadas a cabo, tem que ser implementadas. E isso vai demandar investimento. O problema real em campanha, Giovanni, para quem está nos assistindo, é que muitas vezes, na visão da velha política, ainda se prefere não investir na técnica, não investir no planejamento, para usar o dinheiro para o que chamam-se de currais eleitorais, para as lideranças, achando que você vai dar dinheiro para um monte de gente e esse monte de gente vai de fato te entregar voto. Daquela perspectiva, se o Giovanni tem lá 100 pessoas na família dele, eu vou ajudar a família deles a me dar voto. Você está com 44 anos. 44 anos. Você chegou a ver isso? Sim. Eu faço campanha desde 2012, vou a campo. Não, você é neném. Eu faço desde 85. Mas você não quebra também, né? Realmente existia, até quando você começou a fazer campanha em 2012, né? Aquela pessoa que era um líder, pastor de igreja, líder sindical, presidente de associação de bairro, porque a conexão até ali ainda era pessoa a pessoa. Hoje a conexão digital, ela é múltipla. Eu estou conectado com pessoas da Europa, com pessoas da Ásia. E detalhe, sem saber falar a língua daquelas pessoas, a gente tem um sistema todo novo e, com isso, uma disseminação da informação. Essa disseminação da informação, ela prejudicou esse relacionamento do dono do voto? Eu acho que, na verdade, ela deu um pouco mais de liberdade ao votante. Porque à medida que eu tive a fragmentação das grandes audiências e cada pessoa pôde acessar, como você disse, muitos mais canais de comunicação, de informação, de interação, ela sai daquela limitação das referências que alguém dá a ela, que alguém lhe impunha muitas vezes. E aí, ela é o seu grupo primário. E aí entra aonde vocês crescem, não é isso? Exatamente. Aquele chefe do curral eleitoral, ele perde poder e você, conseguindo interpretar e usando as redes sociais, marketing político eleitoral hoje, necessariamente ele é digital? Não só. É bobagem achar que a internet elege alguém. Ninguém Carreata foi eleito, funciona né? ainda? Carreata funciona, adesivaço funciona, caminhada funciona, comício ainda funciona. O trio elétrico tempo funciona de televisão ainda? Funciona. Parado numa feira, parado numa plataforma, olha aqui, meu amigo. Eu preciso impactar o eleitor. E como eu não sei onde esse cara vai estar, né? Porque a internet não te entrega audiência, ela te entrega canais. Então quando você me diz, agora fragmentou e o dono do curral perdeu um pouco de pressão, perdeu, porque agora eu acesso aquele cara. Eu acesso o fiel dele, eu acesso a pessoa da igreja, eu acesso a cara da fazenda agora por algum canal digital. E aí eu vou precisar somar essas comunicações nos canais digitais, midiáticos, com o camarada me vendo na rua no trio elétrico, vendo os carros adesivados com o meu nome, porque ele vai dar sensação de vitória. Ele vai me ouvir as minhas mensagens no grupo do WhatsApp dele, na internet, no Facebook, vai sair na rua e vai ver um monte de carro adesivado com a minha cara. Vai passar numa praça, tô lá eu falando no microfone. Na cabeça dele, a somatória de referências vai dizer o quê? Esse careca aí vai ganhar, vou votar nele, gostei da fala dele. Então é a somatória de encontros, a somatória de conexões com a minha mensagem, com a minha imagem, que vai gerar a intenção de voto. Tempo prévio para começar a trabalhar com marketing político eleitoral. 1 ano antes, 6 meses antes da eleição. 1 ano antes da eleição, 6 meses antes da eleição, 2 anos antes da eleição, uma vida inteira antes da eleição. Giovanni, eu falo que o bom político, a pessoa que de fato entendeu o que ela espera fazer na política, é aquela que começa a trabalhar o seu marketing político a partir do momento que toma a decisão de entrar para a vida pública, de entrar para a política. O marketing eleitoral é o que é feito nos 45 dias de campanha. Mas é outra proposta, é outro projeto e uma outra dinâmica. O marketing político ele é atemporal. Eu preciso fazer todos os dias da minha vida uma atividade para consolidar a minha imagem, para posicionar a minha imagem, para largar as minhas bases de relacionamento, para que na época da campanha, que é correria, muita pauleira mesmo, eu tenha mais facilidade, eu saiba onde encontrar as pessoas, as pessoas já me reconheçam para eu poder falar assim, vota em mim. Aquele deputado federal, deputado estadual, candidato que está ali agoniado, o cara é bacana, tem boa ideia, o povo gosta dele, dá uma dica para ele agora, falta 10, 12 dias para a campanha. Meu querido, agora não tem o que você pode fazer. Junta as duas mãozinhas e ora. Pede a Deus para te dar energia, né, e resistência e que fale com as pessoas. Retome os seus contatos. As pessoas, acho que de maneira equivocada, acharam que estar jogando conteúdo nas redes, né,
é o suficiente. Rede social não dá voto. O que dá voto é gente sendo acessada pelas redes sociais. Então eu preciso mobilizar a minha base, a minha militância. Eu tenho que falar com os meus amigos, com o pessoal da minha igreja, com a minha família, com todo mundo que já me conhece, para que essas pessoas reverberem a minha imagem e a minha mensagem. Porque elas vão chegar onde eu não vou. E elas vão me legitimar perante a pessoas que não me conhecem. É essa somatória de um bom projeto, a minha proposta, com a sua figura perante os seus amigos, o seu público, já te dá legitimidade, que vai me dar o voto de quem eu não conheço. Eu preciso ser entendido, agradável e movimentar a pessoa. Isso. O que está acontecendo com a campanha do Gustavo Mendanha? Porque ele é um cara agradável, ideia boa, oxigenada, nova geração. Faltou capilaridade? Olha, isso em razão dos índices que estão aí chegando para a gente. Eu entrevistei o Gustavo há um ano no meu canal no YouTube, inclusive. Gosto demais dele. Eu entendo que ele perdeu um pouco o timing. Demorou muito para engrenar, demorou muito a escolher o partido, demorou muito a fazer alianças, e nesse meio tempo a campanha do Caiado foi crescendo, ganhando força e matando a possível capilaridade que ele poderia ter nos municípios. E sem você entrar nos municípios para uma campanha majoritária estadual, é muito difícil você crescer. Então você consegue reverberar onde você já é conhecido, mas você não alcança a ponta. Você não alcança os rincões do Estado que não te conhecem, não tem referência a seu respeito. Então ele perdeu na minha leitura o timing. E aí, quando tentou correr atrás, o Caiado já tinha tomado conta de muitas bases. Vamos falar de recall. Explica o que é recall para o telespectador internauta e como é que esse recall atuou com o Caiado e como é que ele atuou com o Marconi Perillo. Então, recall é lembrança, né? Você se lembra de um produto, você lembra de uma pessoa, então você tem recall, aquilo está na sua mente. Se for bem acionado, aquilo volta e aquilo traz para você uma carga emocional, uma carga de referência. No caso de Caiado, ele está no governo, o Caiado aparece todos os dias na imprensa, o Caiado está lá O nome é um ícone, né? Sim, se o cara tem for uma candidato a história. vereador na cidade interior, não, eu sou João Caiado. Pois. Ele já entra com É isso. tradicional, com esse recall. né? Já é um nome que tem reverberação, né? Desde que Goiás é Goiás, praticamente. Marconi Perillo também tem 4 mandatos, ele tem uma lembrança, uma memória afetiva na mente das pessoas, que agora, retomando a candidatura, aparecendo de novo, trazendo ideias e propostas, se mostrando um candidato viável, aciona novamente esses gatilhos. E Lula da mesma forma, Lula também tem uma memória afetiva dos seus 2 mandatos. E a grande diferença deles três é essa memória afetiva do Lula, né? Sim, porque se a gente for pensar, depois do governo Lula, o governo Dilma não foi bom, o governo Temer não foi bom e o governo Bolsonaro também não foi bom. Haja aí todos os julgamentos que quiser falar, foi pandemia, foi o que foi. Então a última memória afetiva positiva do povo brasileiro, ele tem que ser muito pragmático nesse ponto, foi a época do governo Lula, tanto que ele sai com mais de 90% de aceitação. Então isso é um fato, isso não é eu gostar ou não gostar do Lula, isso é um fato pragmático. É isso que as pessoas não entendem, que a posição da gente é uma posição profissional. Exatamente. Deixa eu te perguntar algo, o tempo nosso está acabando, eu queria que você voltasse aqui depois das eleições. Não, tá Eu combinado. estive conversando com um psiquiatra famosíssimo, vou até dizer o nome dele, né, que é o Marcelo, e o Marcelo disse, eu perguntava, como é essa questão do Bolsonaro? Eu falei, é fácil, é a volta do falo. Como assim? É a posição do homem, não é questão de machismo, é a presença do homem de volta ao cenário que tinha ficado extremamente feminino. Como marqueteiro, você acha que tem alguma percepção correta do psiquiatra nesse aspecto? Eu, em 2018, trabalhando para a TV Assembleia de Minas, eu usei a seguinte expressão. Enquanto Lula, naquela época, se dizia não mais um homem, mais um discurso, Bolsonaro era o homem de um discurso que já existia, que estava ali no bastidor, que precisava de uma boca para vociferar aquilo e para reverberar o que muita gente já pensava, mas não tinha exposição, não tinha força suficiente para colocar em praça pública e para chamar atenção para o debate. Então, Bolsonaro é isso. Bolsonaro era a cara de um discurso que estava ali se sentindo oprimido, se sentindo sem espaço, sem coragem de romper. Quando ele vem, ganha notoriedade por falar o que fala, da maneira como fala, milhões de brasileiros se sentiram ali representados. Ele representa o soco na barriga do politicamente correto? Eu acho que Bolsonaro ele representa aquela necessidade que as pessoas têm de se sentir superiores. Em algum ponto, ela não quer se sentir humilhada mais. Então ela quer, se for para se chamar de gordo, para ela se sentir melhor, ela vai te chamar. Me chamar de careca, para ela se sentir melhor, ela vai me chamar. Então é a questão de você tentar encontrar em algum ponto da sua vida um momento para se sentir superior ao demais. E nisso o brasileiro encontrou a similaridade com o americano médio, em relação a Donald Trump. Sim, sim. E é esse caminho de similitude entre
o Donald Trump e o Bolsonaro, o fato de que o homem médio se enxerga nele? Olha, você tem que pensar o seguinte, que o homem conservador, ele percebeu que o mundo estava mudando muito rápido. Você é conservador? Eu sou mais progressista. Nos relacionamentos também? Sim. Eu sou sim. conservador nos relacionamentos. O meu jeitão é de conservador, mas eu sou progressista nas relações sociais. Eu trabalho com comunicação, eu trabalho com publicidade há muito tempo. Então a minha dinâmica sempre foi compreender o todo por um viés mais humanístico. Então eu prefiro permitir que a pessoa seja o que ela quiser, da maneira que ela quiser. 1 minuto para você me responder. O que é que realmente o eleitor quer no Brasil? Por que eles estão atrás? Porque é muito próximo as duas propostas, né? É próximo à matéria de aceitação. O que realmente o eleitor está querendo? O eleitor quer ser ouvido, o eleitor quer que a sua dor cesse. Quem conseguir cessar a dor do eleitor tem o coração dele, tem o voto dele. Se a minha dor é no estômago, eu quero comida. Se a minha dor é no fígado, eu quero alguém que vá lá e me defenda. Se a minha dor é emocional, eu quero alguém que me acolha. Então o eleitor quer alguém que entenda, acolha e cesse a dor dele. A grande questão é, quem é o seu eleitor? Qual é a dor do seu eleitor? Queridos, e esse foi Marcos Marinho. Que delícia, queria ficar mais 3, 4 horas aqui contigo. Acompanhe ele nas redes sociais, as redes sociais estão apresentando aqui. E acompanha eu aqui, Giovanni Bueno, no programa Controverso também. Permanece conosco, você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás. Impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Controverso e dou continuidade aos diálogos eleitorais. Trouxemos líderes e representantes dos mais diferentes segmentos e hoje, última semana, nós vamos conversar com um líder comunitário. Líder comunitário representa os bairros, é onde a pessoa comum, o trabalhador, gente como eu, gente como você, estão inseridos. E o líder que eu escolhi é o meu amigo de muitos anos, Ulisses Souza. Seja bem-vindo, Ulisses. Telespectadores, Giovanni, Dr. Giovanni, toda a equipe de produção, é um prazer estar aqui no Controverso. Agora a concorrência vai ouvir o que você precisa ouvir. O nosso diálogo comunitário. Tamo junto. Fique ligado, TV Capital, todas as nossas redes sociais. À disposição para conversar, para levar porrada e para falar para o nosso público, os nossos telespectadores, o que a gente tem de melhor para o estado de Goiás. Ulisses Souza, quem é você? Fala aí para o nosso pessoal. Doutor Giovanni, eu sou Ulisses, família, trabalhador, um líder comunitário, 57 anos no lombo, experiência, querendo servir ao meu próximo. Líder comunitário, é um dom que Deus deu. Você veio da onde, Ulisses? Eu sou natural de Araguari. Você é mineiro? Mineiro de Araguari e como 1 quilo de piqui todo final de ano. Ulisses, eu te conheço há 30 anos, você esteve no meu casamento há 27 anos atrás, hoje que eu fiquei sabendo que você é mineiro. Sou de Araguari, Minas Gerais, mas eu achava que você era meu vizinho lá na Vila Nova. Quando viemos de Araguari, Giovanni, que você
já intitulado como prefeito da Vila Nova, da Feira da Marreta, da Praça Na Feira da Boa- Barreta, não, na Feira da Não, Roda Avenida. como sapiano ali, como um cidadão ali que tem as origens da Vila Nova, da Praça Boa Ventura. Então, quando a gente veio para... Meu pai trabalhava na Estrada de Ferro, eu de Araguari, 6 anos, 7 anos. Aí a gente... Araguari é um braço, Goiânia é um braço de Araguari. Porque falta de emprego, eu acho, na época. É interior, infelizmente eu sou do interior, sou de Araguari, e o interior é muito penalizado, porque o progresso vai para as cidades grandes. O pessoal vinha, inclusive, de Estrada de Ferro, né? Vinha, Tinha estação em Pires do Rio. Pires do Rio, Catalão, Silvânia. Meu pai era um funcionário da rede também, ferroviária. Então veio descambando ali para Goiânia afora. E nós fomos morar na Vila Nova, perto ali onde é o Parque do Botafogo, hoje lá. Aí Deus deu a oportunidade do meu pai ter uma casa na Vila União, na Vila Alvorada, na região sudoeste de Goiânia, e pelo BNH, não sei se o senhor sabe na época, o senhor e você, eu falo senhor a título de respeito. Então, telespectadores, a nossa origem era o queijo, mas aí a nossa origem veio comendo o piqui, até o caroço. Deixa eu te falar, como é que foi esse momento seu de entrar para o movimento comunitário? Na minha época, quando eu tinha 17 anos, existia o Tique de Leite. Tique de Leite era um programa, se não me engano, da LBA. E as associações... Legião Brasileira de Assistência, que era um órgão federal. Isso, que hoje é a promoção social. Eles mudam o nome, mas os benefícios estão aí para o povo. E aí, outras secretarias competentes têm Era um feito programa isso. de alimentação de Era família. só o leite. Hoje tem o Vale Gás, hoje tem o Vale Feijão Carunchado, hoje tem as cestas básicas, tem todo tipo de planos de programas sociais que o povo tem que ter mesmo. Só voltando, então eu estava na minha Araguari, viemos para Goiânia, meu pai teve uma casa sorteada, paga com 30 e tantos anos de Coab na época, e eu, Vila União, fã da Vila União, um líder comunitário. Isso é um dom, doutor Giovanni, isso é um dom que Deus dá. Se Deus te deu o dom para ser um advogado, um cientista político também, que eu vejo você também, telespectador, quando eu estou com algum pepino político, é o cara aqui. E outra coisa, ele mexe com bacana, com mais ou menos, com todos os níveis de classes, porque o cara é macaco velho do bem. Então aqui está um cidadão aqui que eu peço meus conselhos. É meu psicólogo na área comunitária e na área também de cientista político, da qual eu tenho um pouquinho de bagagem. Primeiro Deus, mas aqui na Terra eu não perco para ninguém. Então foi o dom que Deus nos deu para ser um líder comunitário. E tique de leite, e movimentos, queimar o pneu também, buscando reivindicações para os moradores, para a comunidade. E eu só não atuo só na Vila União. A nossa região ali... Doutor, estou emocionado de sentar aqui. Não dou conta de falar. Telespectadores, não dou conta. O cara é controverso. Então eu estou emocionado. Então fico feliz mesmo. Então eu vou te ajudar. Além da Vila União, você disse que começou com 17 anos ali no Tique Leite. Qual foi a ajuda que você começou a dar nesse período? Olha, isso aí já abrange. O movimento comunitário, ele é reivindicação, ele é benefício, é levar o chá de cadeira das autoridades que não respeitam o povo, mas quando leva o chá de cadeira também, esses aí também, logo, logo, o Ministério Público tira eles. Que tipo de reivindicação que você costumava levar, que parece-me que você ia no lugar daquela pessoa que não tem essa mesma articulação que você tem, não é isso? Doutor, o que um deputado faz hoje, federal, estadual, um vereador, um líder comunitário, tá tudo no mesmo pacote. Quando um deputado federal leva uma ambulância lá para Crixá, ou para Catalão, ou para Guapó, ou para Goiânia, etc., ele libera essa a emenda, patrola... libera a emenda. Essa patrola vai beneficiar a prefeitura X, ou sindicato tal, ou associação tal. E, infelizmente, também, eu não tenho prova, mas às vezes manda a patrola, manda o vasculante, mas só vai 3 pneus. Aí tem um roubo, tem um desvio. Voltando ao meu tema. Então, o líder comunitário, ele faz o que um deputado faz também. É mandar uma ambulância para uma cidade interior, para ser benefício para o povo. O líder comunitário, ele é um agente público. Ele é um agente público não remunerado. Ele é um agente
voluntário, que está ali levando porrada, falando mal dele, mas ele resolve o problema do mais humilde, que é o povo. Que é esse telespectador que está nos vendo aqui. Você tem vários níveis de telespectadores. Então quer dizer que quem ganha no final é o povo. E é dom. Não tem jeito. Tem gente que não gosta de povo. E que tipo de demanda mais comuns você recebe ali? Você e os outros líderes comunitários, o líder comunitário, qual que é o principal, mais comum? Olha, os mais comuns. Olha, uma delegacia que fechava às 18 horas, ela prejudicava o cidadão comum. Delegacia de polícia só funcionava no horário comercial? Um exemplo. Aí o cara que era assaltado 7, 8 horas da noite. Meia-noite. Tinha que procurar uma regional, no caso. Anos atrás, isso aqui é uma experiência que eu estou te falando. O movimento comunitário, eu faço parte da CCAB e da FEGAN. Então nós unimos, virou 24 horas a delegacia. E fomos chamados de enjoados. Isso foi em outros governos. Uhum. Um cais que às vezes não funciona 24 horas. O doente, a dor de barriga, a dor no rim, a dor no cérebro, ela não tem hora para acontecer. Você tinha que, às vezes, transitar com um paciente. No meio do caminho, no primeiro quebra-mola, ele acabava de estourar. Então, várias reivindicações. Já colocou muita gente doente no seu carro? Várias. Sangrando? Sangrando. Já, várias. Mulher grávida, óbito, parindo? Não, grávida não. Hoje você não pode fazer isso mais, até porque tem um bombeiro, se for caso de óbito, um líder comunitário tem que chamar a polícia. E o líder comunitário não é o cagueta, ele é um braço ali para ajudar a comunidade. Pois é, eu já ouvi falar que alguns diretores de departamento, tanto do estado quanto do município, às vezes ficam um pouco enciumados, né? Vereador fica muito enciumado com vocês? Não, vereador, tem meia dúzia de vereadores hoje em Goiânia, 35, que são líderes comunitários, que foram líderes comunitários. Você é vereador suplente, né? Eu sou suplente de vereador pelo Republicanos. Quem perdeu a eleição não foi eu. Foi os moradores da minha região e de toda a Goiânia. Eu queria fazer o melhor para gente. Eu queria e quero ter a tinta na caneta. Um pedido meu demora 10 dias, 15 dias, às vezes nem sou atendido. Pedido meu não, pedido da comunidade. Que você leva. Que eu levo. Mas como você tem a caneta, você tem um plenário. Ali você pode mandar o cacete, ali que o trem funciona. Resolve! Você que é líder comunitário leva 10 dias, e a pessoa comum quando vai tentar por si só, aquela pessoa longe, pé de Todd... Tá ferrado, irmão. Tá ferrado. O pessoal não recebe. Agora o povo também tem culpa nisso também. O povo tem que ter o telefone hoje da polícia, do bombeiro, da prefeitura, do governo estadual, do governo federal, do INSS. O povo também tem... O povo às vezes é folgado. Não é todos, mas tem gente que é folgado. Ele quer que você troque a lâmpada, ele quer que você faz isso, você também tem que desprender também do comodismo também. Então, eu sou um líder comunitário, esse serviço meu é voluntário. Eu sou servidor público. Estou aposentando no próximo ano. Ulisses, eu vejo muito nas suas redes sociais você acompanhando o serviço público. Como é que isso acontece? Você fica sabendo que o pessoal vai lá trocar a lâmpada? Ou é você que pediu o pessoal ir lá trocar a lâmpada? Quebra de corte de galho, tem aquela árvore que solta aquela gosma que os o entulho, o jamelão. Jamelão. Olha, eu tenho uma boa parceria com o prefeito Rogério Cruz, parceria de respeito e de benefício, inclusive o prefeito Rogério Cruz. Mas você tinha também com o Íris, né? Também. Você tinha também com o Paulo Garcia? Com o Paulo Garcia a gente teve alguns estranhamentos. Mas enquanto a gente não foi na controvérsia, TV Capital, através do seu programa, reclamar, pedir, não respondia. Eles têm medo da imprensa. Então, quando tem imprensa, é outro papo. Porque tem imprensa, mostra e debate. Eu me lembro, na época do Paulo, eu te dei um espaço aqui no programa, por causa de um CIMEI lá daquela região lá, que abria, não abria. Aconteceu a reforma, por causa do programa Controvérsia, seu programa. Na época eu nem sei... Por causa da sua reclamação. Eu falo, mas quando foi para a imprensa, aí foi para o pau, esbagaçou. Por exemplo, hoje não tem problema de CBI na Vila União, onde eu moro. Outra coisa, eu sou Vila União, mas eu sou mais 102 bairros da região. 190 mil pessoas. Eu não dou conta de cuidar de todo mundo, vai até onde? Faço o que eu dou conta. Até no Veracruz. Até no Veracruz? Veracruz, Itaipu, Jardim das Esmeraldas, Novo Horizonte, pega um pedaço ali do hipódromo ali da Lagoinha, vem na Rio Verde rasgando por Faz Salvilha abaixo. A pergunta que o telespectador internauta deve estar tendo é, mas você faz isso com qual dinheiro? Você vive de quê? Eu faço quando eu posso e quando tem interesse também de ajudar o próximo e tem também a volta também.
Que volta? O que é uma volta? Precisa 7 horas da manhã fazer uma reivindicação, um abaixo-assinado. Os moradores têm que fazer a parte deles. Se você está reivindicando uma lâmpada queimada ou uma situação da Enel, tivemos uma situação da Enel agora que os comércios ficou lá, os picolé ficou lá perdendo, frango velho, porque sem energia o trem vai apodrecendo. Teve que reunir 40 moradores, ir lá para frente lá da Enel, chamamos a imprensa, chamamos as autoridades, resolveu no começo, agora estamos tendo problema de novo. Aí é prejuízo, é nós, às vezes, comendo comida, às vezes que a pessoa está ali, liga o freezer de novo, energia. Então, é a situação. Voltando ao tema aqui do líder comunitário. O líder comunitário, eu sou voluntário, eu tenho meu salário para viver. Eu não tenho grana, Salário não. de quê? Você vive de Eu sou quê? servidor público. Da onde? Trabalho na AGETOP, hoje Goiânia, estou já em processo de aposentadoria a partir do meio do ano agora, de junho. Você vai aposentar e por que você vai mexer com política? É que dom, você ama. né? É dom, né? Mas eu tô, telespectadores, vai indo já 4 remédios por dia. Quero tomar o 5º e o 6º, não. É claro, eu faço isso também dentro do meu tempo e dentro do meu querer também, da minha vontade. Que não é bobo, não. Que não é neném, não. Eu faço naquilo que me convém e quando o próximo também faz a parte dele. Porque você também não pode só entregar água no jacá. Você é muito assediado por deputado e por vereador para ser cabo eleitoral deles? Olha, eu vou mudar a palavra cabo eleitoral, porque a cabo eleitoral ela é muito transitória. Para assessorar, sim. Já fiquei à disposição, mesmo como servidor público de gabinete de outros deputados. Já tive participação em gabinete de vereadores também, que eu também preciso do meu leite também. Eu não preciso, eu não dou conta. Como é que eu vou usar uma camisa aqui de 50 conto aqui sem ter um leite também? Mas nunca usei o dinheiro de política para me beneficiar. Ando num carro financiado, pago a minha casa pelo sistema do governo e etc. Tem a minha família também, tem meus filhos. O benefício próprio, eu já sou rodado. Desculpa aqui o vocabulário, já sou rodado, do bem. E outra coisa, eu tenho projetos também. Eu faço isso, não é de graça também. Eu faço isso porque eu tenho projetos políticos também. Aí eu quero saber do seu projeto. Mas no próximo bloco, você permanece conosco, você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás, impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. De volta ao programa Controverso, hoje nós estamos falando sobre uma candidatura popular. Nosso convidado de hoje, o líder comunitário Ulisses Souza. Na verdade, eu quero te perguntar, o que você imagina fazer como deputado estadual que hoje você já não consegue fazer sendo um líder comunitário e auxiliando pessoas que já têm mandato? Te faço mais uma pergunta já para emendar. Que parecência que tem você cuidar de uma região como a região sudoeste com o estado de Goiás? Olha, Giovanni Bueno, a caneta, quando ela tem tinta, ela resolve o problema. O plenário, quando não resolve o problema, eu meto o cacete. Você tem a voz do povo, o plenário. Os governantes, os prefeitos, as autoridades, legislativo, judiciário,
respeita o mandato. E às vezes nós, líderes comunitários, às vezes nós não somos ouvidos. Então eu quero ser a voz do mais humilde, do povo lá da ponta. Eu já sou, sem mandato. Não é vitimismo, não. Não é tadinho, não. É causa nobre, que é o povo. Eu ando de ônibus. Eu sou fã do Terminal Bandeira, eu sei o que é andar de ônibus. Eu já fiz frete, caminhãozinho, carrinho da Cobal, de rolamento, inclusive na Vila Nova, já vendi jornal, Jogo do Bicho, já vendi pirulito, já trabalhei. Eu quero ser a ponta, eu sei como é que esse pessoal rala. Voltando aqui, um deputado, ele tem força para fazer leis, mudar leis. Um dos projetos meus, inclusive na área de saúde, doutor, eu sei, tá aqui tudo anotado aqui, ó, CROF, Centro de Especializações da área de osso, traumatologia, HDT, regionais de saúde, o SUS, os CAIS, Novo Horizonte, Vila Nova. Eu sei que é aquilo lá tá funcionando, mas sempre o doente vai aumentando. O problema vai aumentando. Tem que ter mais profissionais, tem que aumentar as cargas horárias do povo, tem que, se é 12 horas o posto de saúde, joga para 24 horas. Eu sou um sonhador, eu tenho que sonhar. E para ser um deputado, você tem que sonhar e depois, com o mandato na mão, eu vou dar conta de meter o pé na balde. Então, sobre o lance de Estado, por que Estado? O que um líder comunitário faz hoje, no caso, região sudoeste, 102 bairros, em Goiânia, quase 800 bairros. Eu sou um líder comunitário, doutor Giovanni, e equipe de produção. Eu cuido, no que eu dou conta, Goiânia tem 800 bairros. Eu sou da região leste, se tiver pepino lá na Vila Mutirão, se tiver pepino lá na região do Parque Ateneu, no Itaipu, é claro, voltando a repetir, não sou neném, não sou bobinho da corte. Eu vejo onde tem interesse e onde a gente dá conta de resolver também. Que nós temos o nosso fã-clube também para ajudar o próximo. E sem nada de interesse público. E o estado de Goiás, com 246 municípios, não é diferente. Tem municípios aí, doutor Giovanni, que não paga a renda para ter lá uma meia dúzia de servidores públicos e etc. Então, vou te falar. Por exemplo, Aparecida, arrecadação excelente, senador Canedo. Agora, por exemplo, Anhanguera, cidade Anhanguera, na região da Estrada de Ferro. Eu não sei nem como e quanto que é a arrecadação lá. Mas tem que ir uma saúde digna para lá, uma educação, uma segurança. E nessa área aí, doutor Giovanni, vou tentar, junto com a assessoria, eu quero continuar fazendo. 3 da manhã, tem que comprar o caixão lá, é 2.000, é 500 real. Eu vou dar 50 real. Isso não é compra de voto, tá? Isso aqui eu estou falando aqui, o que a gente já faz. Você tem uma sensibilidade em relação a essa questão de falecimento de velório, não tem? Você tem um projeto a esse respeito. O que seria? Esse do velório, e repito, não é tráfico de órgãos, não, como às vezes tem, mas já falo. E outra coisa, quando morre um, eu até faço o nome do pai, porque eu não queria que morresse. Mas na hora da ajuda, da dor, só quem está no lombo. Doutor Giovanni, eu fui num velório, aí não tinha nenhum cafezinho pro povo tomar. Fui lá e sapequei um pão com salame na barriga do povo lá. Deus é que me devolveu em dobro o que eu fiz lá. Então, é uma causa que eu tenho. Cada um tem uma causa. Tem alguns parlamentares que estão lá para a saúde, é bancada da bala, é bancada da evangélica, é bancada da patrola, é bancada do roubo que está roubando do povo, da saúde, da educação, que está lá, que entra lá. Ele não é nem o candidato do povo, é o candidato das bases, das indústrias, do erro, da pornografia, da prostituição e etc. Eu quero ser diferente na Câmara, na Alego, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ulisses, nós temos 3 minutos e meio só de programa. Quero te perguntar uma coisa. Qual que é o seu carro-chefe de ideias? Qual que é o seu projeto principal de trabalho? Doutor Giovanni, Controvérsia, TV Capital, telespectadores. Vários projetos. Acompanhamento também por uma melhor segurança pública, saúde, meio ambiente, o agro, a educação e também o nosso amigo, parceiro, servidor público. Tanto o servidor público efetivo, o comissionado, o terceirizado, as viúvas, as pensionistas. Eu quero ser um braço ali junto ao governo para estar atendendo as reivindicações para um melhor desempenho do serviço público,
com pessoas ali capacitadas que já têm também, mas capacitando melhor, dando estrutura, financeiramente também, bom também. Isso não é só para o servidor público, não. Ele vai chegar também nas iniciativas privadas, que eu sou também a favor também. Mas quem muda as leis são os deputados federais e senadores, e que nós vamos também brigar junto, porque nós estamos fazendo parceria com os deputados federais. Eu estou dobrando também com um deputado federal também, posso levar essa reivindicação e vou levar. E sobre o lance também do servidor público, quem vai ganhar com isso, um bom atendimento ao servidor público, doutor Giovanni, vai ser o usuário final. Eu sou o usuário final. Quando eu vou no IPASGO, eu preciso de um bom atendimento. Quando eu vou num CAIS, eu tenho um plano de saúde, mas eu vou lá no CAIS da Vila Mauá, eu vacinei nos CAIS, se precisar vou, levo a minha família, meus familiares são caiseiros também. Então, o consumidor final é que vai levar o benefício, que é obrigação do governo, obrigação do deputado, do vereador, do senador, do presidente da República, fazer leis, cumpri-las, e quem ganha, você que paga o nosso salário, telespectador, de deputado, de vereador, de governadores. Vocês que pagam. Então não é mais justo do que vocês também meter o pé no balde por nós também. Tem que cobrar de nós mesmo. Um serviço de qualidade, um serviço que as pessoas vão se sentir valorizadas. Por isso, doutor Giovanni, se você me autorizar, sou candidato a deputado estadual com chance de ser eleito. Meu telefone, meu WhatsApp é 982468075 982468075. Deixa sua mensagem, manda o cacete também na gente se precisar também. Eu sou Ulisses, líder comunitário e candidato a deputado estadual. Estou na mão de Deus e do povo. Gente, esse foi o nosso programa Controverso. Permanece conosco, você está no lugar certo.